Gravando. Obrigada. Vamos começar hoje a competência 2, que eu julgo uma das principais competências, apesar de valer igual todas as competências, cada uma vale 200 pontos, mas eu julgo muito importante porque ela é a única que pode zerar a redação. Por que pode zerar? Eu vou dizer agora. Eu vou começar falando sobre as situações que podem zerar a redação. Bom, a primeira situação é fuga total ao tema. Quando é que acontece fuga total ao tema? Por que total e não parcial? Às vezes, quando o participante fala parcialmente do tema, ele não zera a redação, ele apenas tangencia esse tema. Isso pode acontecer. Por exemplo, se o tema for intolerância religiosa no Brasil, como aconteceu já, e o participante falar sobre religião, ele apenas tocou no assunto, não fugiu totalmente do tema, a nota dele vai baixar bastante, na competência 2, que é sobre tema, vai baixar na competência 3, que é coerência textual, e a nota dele vai ser muito baixa. Ele não vai zerar a redação, mas vai ter uma nota baixa. Podendo aumentar, dependendo de como foi a competência 1, se ele escreveu a norma culta dele se foi boa, se ele escreveu uma boa proposta de intervenção, aí sim a nota dele pode ficar mediana. Mas ele, infelizmente, não vai ter uma nota considerada boa. E eu considero nota boa 760 para cima. Eu considero boa, dependendo do curso. Então, para que o aluno não tenha fuga ao tema, ele precisa englobar todas as situações, todas as palavras-chave desse tema. E a gente vai já falar sobre isso quando for falar na competência 2 especificamente. Outra situação que pode comprometer a redação de modo a ela ser zerada é não obediência à estrutura do texto dissertativo argumentativo. E isso também a competência 2 avalia. Então, se o participante, e por que eu não estou chamando de aluno? Porque nem todo mundo está no ensino médio. Às vezes a pessoa deixou de estudar, faz 2 anos, 5 anos, quer fazer o Enem de novo para fazer uma faculdade. Então, ele é tratado de participante e não de aluno. Às vezes não está mais na sala de aula. Então, não obedece à estrutura dissertativa argumentativa, também é nota 0. E como é que faz para não obedecer? Se escrever uma narração, vou contar uma história, e acontece muito, Fale sobre vou usar o mesmo tema, intolerância religiosa no Brasil. Aí o aluno vai lá, o participante, e começa a contar a história de alguém que começou a brigar com outra pessoa que não seguia a sua religião, e isso era um absurdo. Ele até se posiciona, mas ele conta, na maior parte do seu texto, uma história. Então, isso é desobedecer à estrutura do texto dissertativo argumentativo que é pedido no Enem. Então, é nota 0 quando isso acontece. Eu posso escrever trechos de outros tipos de texto? Claro. Posso escrever na minha argumentação um exemplo de texto narrativo, eu posso escrever uma definição de um termo? Claro que sim, mas isso não pode ser predominante. A predominância do meu texto tem que ser um texto dissertativo, argumentativo. Tudo ok até aí? Estão acompanhando? Ok. Ótimo. Vamos continuar.
Outra coisa que pode zerar a redação é um texto muito pequeno. Então, lá no guia do participante diz que a extensão do texto tem que ser no mínimo de 8 linhas. Então, aquele participante que escreveu até 7 linhas, o texto vai ser zerado, pode ser a melhor fala dele. Consegui fazer o meu melhor, mas só foi 7 linhas, ninguém vai nem ler. Então, é contado assim, ó, 7 linhas, vai ser excluído até da correção. Então, eu sugiro que 7 linhas seja apenas a introdução. A introdução ainda falta desenvolver essa introdução em mais 2 parágrafos, ainda tem um parágrafo de conclusão, mais a proposta de intervenção que deve estar na conclusão, muita coisa aí para falar. Então, 7 linhas, sem nem comentários, né? Tem muita coisa aí para fazer. Eu acho que eu nem coloquei aqui, mas texto em branco também nota 0, né? Não precisa nem comentar. Apenas cópia integral de textos motivadores e ou proposta de redação e ou textos motivadores apresentados no caderno de questão. Ou seja, se eu fiz cópia de qualquer texto que esteja na minha prova do Enem, nota 0. Né? Os avaliadores, eles estarão treinados eles irão estudar os cadernos de questões do Enem, os textos motivadores, para que aquele aluno que fez cópia do texto motivador ou de qualquer questão do caderno de atividade, vai ser zerada a sua redação. E como é que acontece isso? aquele aluno inseguro, muitas vezes até eu acredito que ele saiba falar, ele sabe opinar, mas ficou inseguro em falar, eu acho que eu não vou saber falar, eu prefiro pegar como escudo aqui esse texto motivador, está tão bem escrito, né? Eu vou pegar, eu vou fazer recortes, tem gente que tem esse dom, então não façam isso, tá? Pode até pegar trechos do texto motivador, não tem problema, mas o que é que você tem que fazer? Pegar esse trecho, explicar, fazer o seu próprio ponto de vista, que é a sua tese, pode até utilizar aqueles dados do texto motivador, mas a seu favor. E não pegar aquele trecho e fazer dele o seu texto, porque aí você vai estar fazendo cópia e isso aí vai tirar a autoria do seu texto, né? O que vai desconfigurar a sua própria autoria. Então, é nota 0 se você fizer isso, tá? Cuidado. Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, tais como número ou sinais gráficos fora do texto. O que quer dizer isso? Impropérios são palavrões, palavras de baixo calão, você mandar alguém ir para algum lugar inapropriado, né? Você falar a palavra torpe, enfim, esses tipos de coisas, desconectada do texto ou não, fazendo parte do próprio texto, mesmo que seja entre aspas, fala um palavrão, o tema da redação, vamos supor que seja algo ligado ao funk, tem muito disso. Aí eu coloquei, mas eu coloquei entre aspas, não faça, porque está sujeito a sua prova ser zerada. E eu acredito que o tema não vá para esse caminho, mas eu estou sendo bem específica, não faça. Impropérios é nota 0, tá? Nem que seja entre aspas. Desenho, qualquer tipo de desenho. Coloquei um coraçãozinho, uma estrelinha, então tenha cuidado até na sua letra, se a letra aí tem uma bolinha, então cuidado com isso, tá? Porque desenho pode anular a sua prova. Então feche mais essa bolinha, deixe pequenininha, para até fechar, para ficar um pontinho mesmo, para não dar margem a nenhum avaliador zerar a sua prova ou você se sentir discriminado por alguma coisa, né? Por algum tipo de letra, alguém cometer alguma injustiça por achar que é algum desenho. Então, não cometa. Simplesmente escreva seu texto e pronto. Outras formas propositais de anulação, que outras formas seriam essas? Às vezes, a gente comete erros, vai lá, risca a palavra,
mas faz um traço grande. Então, você anula a sua prova sem querer. Faz um traço, mas não era bem aquele que você queria. Risquei muito. Então, você comete formas propositais de anular. Ou, às vezes, quer anular mesmo e você acaba riscando, querendo propositalmente anular a sua prova. Outras formas de anular, colocar frase política, né? Eu coloquei 2 políticos bem famosos aí na imagem para vocês perceberem. Fulano é bom, fulano não presta, viva fulano, frases religiosas, qualquer frase desconecta do que você está falando, passível de anulação da sua prova. Recadinho à banca, ao avaliador, você assinar a prova, 0 a sua redação. Então, seja objetivo. Falei sobre o tema, meu texto foi dissertativo argumentativo, fiz mais de 8 linhas escritas, terminei, não precisa assinar o tipo de texto não é uma carta que você precisa assinar, então pronto, terminou, seja objetivo, entregue sua redação, escreva no lugar próprio para escrever o seu texto, que tem um lugar próprio para isso, não é no rascunho, é no lugar do texto definitivo, e acabou. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Já houve época em que alguns participantes colocavam receita de miojo no meio do texto. E mesmo assim tirou nota boa na prova e ficou aquela questão de ficar rindo do concurso e tal. Então, não era previsto no edital esse tipo de coisa, hoje é. Então, essa parte deliberadamente desconectada do tema zera a redação. Então, o texto ele pode estar incoerente, sim, necessariamente não vai zerar a prova. A competência que trata da incoerência, você pode tirar 0 na incoerência, não necessariamente 0 na prova. Mas se for uma parte deliberadamente desconectada do tema, aí sim a sua prova pode ser zerada, como nesse caso, né, da receita no meio do tema. Você está falando sem ter nada a ver com o propósito apenas de zombar do concurso. Então, assinatura, como eu falei, nome, apelido, rubrica, fora do local devidamente designado para assinatura do participante. Lá deve ter um local para você assinar, né, seu nome. Então, você deve assinar lá. Assinar no local devido. E não no espaço da redação. Ok? Texto integralmente em língua estrangeira. Eu vou mostrar aqui aos avaliadores que eu domino inglês. Vou ver se eu abalo. Gente, nota 0. O avaliador não tem obrigação de ler a sua prova em língua estrangeira, ou em espanhol, ou em qualquer outra língua. Tem que ser em língua portuguesa, e ainda mais na linguagem culta, né, do português. Folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha rascunho. Então, as folhas que vão ser corrigidas vão ser a folha do texto definitivo, e não no rascunho. Então, são essas as situações que levam a nota 0, e como eu disse, na competência 2, fugir do tema e não escrever o tipo de texto dissertativo argumentativo leva a redação nota 0, por isso que é a competência mais importante nesse aspecto, porque pode zerar a sua redação. Então, cuidado só nesse sentido. Até aí tudo bem, gente? Alguma pergunta? Não, nenhuma. Já houve situação, Kalene, que foi escrita uma receita de miojo e foi zerada. Daniele, não pode usar gírias, mas não vai zerar a redação. Se usar gírias, vai ferir
a competência 1. Você vai baixar a sua nota, porque a linguagem tem que ser a linguagem padrão do português, que é a linguagem culta. Pois é, Elinaldo. Tem gente que, por falta de informação mesmo, comete esses erros. Ou tem gente que gosta de desafiar, né? Aí, não sei dizer. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar com vocês a tela agora, especificamente da competência 2. Tá? Que nossa aula está mais específica a isso. E quero começar com essa epígrafe, né, esse texto aí, onde se semeia a leitura, as ideias florescem. É um texto de linguagem verbal e não verbal. Achei bem bonitinho de colocar para a gente refletir. Então, de que trata a competência 2? Né? Primeira coisa sobre o tema. Então, vocês vão ser avaliados quanto ao tema, né? O participante deve compreender o tema e explorá-lo em sua complexidade. Por exemplo, o tema do ano passado foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que é explorar em sua complexidade? É de forma completa. Então, é para falar só sobre democratização? Não. Democratizar o acesso ao cinema, e não é em qualquer cinema, é em qualquer lugar, é no Brasil. Falo só sobre acesso ao cinema no Brasil? Não, eu tenho que falar sobre democratização do acesso, então eu tenho que falar sobre tudo. Circula aí as palavras-chave desse tema, circulo tudo, ó. Ainda tem umas interseções aqui para quem entende de matemática, e todos têm que entender, né? Vocês vão fazer Enem. Então, tudo aqui é válido, tá? Enquanto tema. Então, eu tenho que explorar tudo no meu texto dissertativo argumentativo. Quanto à estrutura, devo obedecer à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, devo seguir alguns passos para isso. O texto deve ter introdução, desenvolvimento da introdução, né, como eu falei ali lá naquela primeira aula, e a conclusão. Essa conclusão ainda tem que ter uma proposta de intervenção. Professora, eu coloquei os elementos do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, mas esqueci a proposta de intervenção. Eu vou ser punida na competência 2 quanto à estrutura do texto? Vai, porque a estrutura do texto, o gênero Enem, ele diz que tem que ter uma proposta de intervenção. Então, a sua estrutura não vai estar completa. Tem uma competência que vai dar nota a essa competência especificamente, mas quanto à estrutura, não vai estar completa, porque falta a competência 5. Aliás, falta a proposta de intervenção na conclusão. Ela faz parte da conclusão. Se por acaso, só voltando aqui, fiz toda a estrutura, coloquei uma proposta de intervenção, ela não estava completa, quanto à estrutura, considero completa porque tem a proposta. Mas aí lá na competência 5, aí sim o que vai ser avaliado é se ela vai estar completa ou não. Tá? Mas a proposta de intervenção ela tem que estar na estrutura aqui, na competência 2. Eu não estou acompanhando dentro da sala, tá, gente? Se tiver alguma pergunta enquanto eu estou explicando no chat, eu não estou vendo. Aí vocês podem abrir o microfone e me interromper, sem problema. Na introdução, o tema deve ser abordado em sua complexidade, como eu disse. O discurso deve ser em terceira pessoa, como eu também já havia explicado, né, em outra aula. Por quê? Porque o tema é que deve ser evidenciado. Não a fala do autor, certo? Como nos artigos de opinião. A tese deve estar na introdução. A tese é o ponto de vista do autor, certo? É uma das características do texto dissertativo argumentativo. Os parágrafos seguintes, que são parágrafos de desenvolvimento, são aqueles parágrafos que vão
justificar a tese. Em média, 2 parágrafos de argumentação já são suficientes, mas podem ser até 3. Então, cuidado aí com o tamanho desses parágrafos, porque vocês só vão ter 30 linhas para utilizar. Uma observação que eu não coloquei, tá? O título não é obrigatório, e eu sugiro até que nem coloque título, porque vai só ocupar uma linha. Esse título não vai melhorar a nota, e o título também pode até diminuir se ele for incoerente com o que você está escrevendo. Então, na dúvida, eu não colocaria título. Uso de repertório sociocultural produtivo. O uso do repertório também é avaliado aqui na competência 2. Tá? Por quê? Porque a argumentação vai ser avaliada aqui. Tá? Então, se a estrutura é avaliada na competência 2, o repertório também vai ser. A conclusão se caracteriza como: retomo a minha tese, relembro ao meu leitor o que é que eu estou defendendo. Se bem que eu venho, no início eu defendo uma ideia, no desenvolvimento justifico o tempo todo essa ideia que eu estou defendendo, no final retomo essa ideia que eu defendi no começo e lanço a proposta de intervenção, já que a tese é uma situação, a tese não, desculpa, o tema é uma situação-problema. Por isso que tem que ter uma proposta de intervenção. Então, isso já é uma dica, né? Todo o tema do Enem é uma situação-problema. Outra coisa, importantíssimo, quem tiver com lápis e papel aí, anote. Tema do Enem é para dizer que é a favor ou contra? Nunca, tá, gente? Nunca. Se diz assim, fale sobre o tema, fale sobre aquele tema, se posicione favorável àquilo ou contrário. Mas nunca diga, eu sou contra, isso não existe. Porque se você negar aquele tema, você zera a redação. Por exemplo, voltando àquele tema que eu falei sobre a intolerância religiosa no Brasil. Quando você nega esse tema, a intolerância religiosa no Brasil não existe, você nega o tema. Por que você nega? Se eu digo assim, fale sobre isso, você diz isso não existe, você está dizendo, eu não vou falar sobre isso porque não existe. Não é? Então, você vai zerar a sua redação. Você está fazendo a negativa daquilo que estão propondo para você falar. É como se dissesse assim, fale sobre a professora Iracema. Ela não existe, não concordo que ela está aí. Seria a mesma coisa. Então, cuidado com isso também, tá? Só uma dica. Então, vamos observar aqui numa proposta de redação, um tema qualquer, mas vamos só atentar para as 2 questões aí que vai ser avaliada na competência 2. Então, a partir da leitura dos textos motivadores, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Como incluir no âmbito social o hábito de leitura para enriquecer o conhecimento, apresentando proposta de intervenção, etc. Então, 2 situações. Tipo de texto, aí eu grifei em lilás, texto dissertativo argumentativo e o tema. E o tema que eu coloquei aí, como incluir no âmbito social o hábito da leitura para enriquecer o conhecimento. Olha que tema desafiador, não é? Se fosse um tema como esse, hein? Tema da redação do Enem, acho que pegaria todos de surpresa, não é? Eu coloquei aqui, eu tirei esse tema da internet, de um site bem conhecido da internet, eu achei interessante, e peguei também outros repertórios para a gente discutir um pouquinho sobre ele. Então, vou ler o texto 1, é um pequeno texto, rapidamente, né, para a gente fazer uma análise rápida.
O Prêmio Viva Leitura está com inscrições abertas até o dia 21 de novembro. A iniciativa irá premiar trabalhos nas categorias bibliotecas públicas, privadas e comunitárias, ONGs, pessoas físicas, universidades, faculdades e instituições que desenvolvam trabalhos na área da leitura em Sergipe. A iniciativa é uma parceria do Ministério da Cultura, Fundação Biblioteca Nacional do Ministério da Educação e Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura. Em cada categoria do prêmio, os vencedores recebem um prêmio no valor de R$30 mil. Na categoria Sociedade, há uma distinção da menção honrosa que é proporcionada a empresas que investem na formação de mediadores da leitura. Texto 2. Brasil segue abaixo da média da OCDE em ranking de educação. PISA aponta que o país melhorou nas categorias leitura, matemática e ciências em relação a 2015, mas segue nas últimas posições. Exame foi feito com 600 mil alunos de até 15 anos de 79 países e regiões. Mas aqui tem um infográfico, não é? PISA 2018. Desenho e leitura em comparação com a média da OCDE, que são aí está distribuído em cores, o nível baixo de leitura e o nível mais acima. Então, a gente percebe aqui que o Brasil está em escala de cinza, está no nível baixo, mais baixo ainda, está mais escuro aqui, mais perto da Europa, da China. Acho que é perto da China, né? Aqui. Estados Unidos está numa escala bem mais acima, perto da maior. Texto 3. Viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. Olha que charge fantástica, né? Uma fralda maravilhosa. Um cartunista argentino, muito bom. Então, o que avalia a competência 2? Como eu já venho falando várias vezes, participante o que vai avaliar, né? O participante fala sobre o tema na sua completude. O texto está no limite do texto dissertativo argumentativo? Se sim, vai ser avaliado. Se não falou no texto, no tema, em sua completude, é nota 0, porque vai fugir do tema. Se não foi um texto dissertativo argumentativo, é nota 0, porque fugiu do tipo de texto que é cobrado. Então, olha, essa competência aí, o figurinha de terror é a única que pode zerar a sua redação. Por isso que eu a julgo muito importante. Reuni alguns benefícios da leitura, e eu coloquei a fonte lá no final da nossa aula, explicando cada benefício desse. Isso já nos ajuda a compreender, né, se fosse um tema de redação, que poderíamos falar, né, na nossa tese, e já embasaria a nossa tese, né, falar alguns benefícios da leitura. Amplia seus horizontes, aumenta a criatividade, enriquece o vocabulário, melhora a habilidade de escrever, fortalece a memória, melhora a capacidade de concentração, aumenta a inteligência emocional, desenvolve o comprometimento, melhora a capacidade de contar histórias e dá longevidade, ou seja, aumenta os anos de vida. Olha que interessante. Para saber mais sobre isso, vocês acessam lá o site que eu coloquei no link lá no último slide. Gente, tem um trechinho aqui de um filme. Não sei quem já viu esse filme, acho que ele é de 2011. O nome do filme é O Substituto. Ele é riquíssimo, traz vários temas
e ele trata da decadência da educação, né, americana. Eu entendi o filme assim, fiz essa interpretação. O Substituto fala da história de um professor substituto, e esse filme traz várias questões: depressão, suicídio, várias situações. E tem um trecho que ele fala da importância da leitura. Eu gostaria muito de colocar, são 2 minutos. Eu vou colocar aqui. Theo disse que o som ficou ruim, mas eu gostaria que vocês me dissessem se fica ruim, tá? Se ficar ruim, eu mando depois o vídeo em separado para vocês. Em toda parte, o tempo todo. Então, o que é? Assimilação onipresente. Sempre experimentou em todos os lugares do tempo. Foi perfeito, George. Como você pode imaginar uma coisa se as imagens sempre são conhecidas para o senhor? No passado, quem aqui leu 1984? E a palavra incoerente? Você sabe. Meredith? É de duas crenças opostas ao mesmo tempo e acreditar que as duas são verdadeiras. Muito bem, Meredith. É deliberadamente acreditar em mentiras, sabendo que elas são falsas. Alguns exemplos disso na vida cotidiana. Eu preciso ser bonita para ser feliz. Preciso fazer plástica para ficar linda. Eu preciso de hoje. Vou ensinar que as mulheres são prostitutas, vazias, coisas para serem fornicadas, bancadas, conspurcadas, envergonhadas. Isso é um holocausto publicitário, 24 horas por dia, pelo resto de nossas vidas. Os poderes instituídos virem-nos emburrecendo até a morte. Então, para nos defendermos e conseguirmos lutar contra a assimilação dessa burrice em nossos processos mentais, temos que aprender a ler, para estimular a nossa própria imaginação, para cultivar a nossa própria consciência, nossos próprios sistemas de crenças. Todos nós precisamos dessa competência para nos defender, para preservar as nossas mentes. Bom, gente, esse trecho fantástico. Eu vou passar, e posso até passar o filme inteiro para vocês. Ele fala da importância da leitura, né? Esse filme, como eu disse, ele trata da... Ele é passado numa escola de periferia nos Estados Unidos, e os meninos tratam as meninas com muita violência, destratam, na verdade, essas garotas. E tem uma menina que ela é chamada de sapata, sapatão, nesses termos, porque a menina é gorda, não tem namorado, ela é tratada assim pelo pai, diz, emagreça, arranja um namorado e tal. Então, ela é vítima dos padrões de beleza. E eu não vou contar a história, né, mas é bem forte o filme.
E ele diz, esse professor começa a incentivar esses alunos a lerem, porque eles são educados pela mídia para exatamente fazer isso, porque eles são emburrecidos, porque não leem. Então, eles procuram ler para eles mesmos terem inteligência e não serem escravos da mídia, né, do que a mídia impõe. Então, é muito interessante esse filme, recomendo demais, e ele não é só para isso, né, o tema não é só leitura, são várias outras coisas. Então, eu peguei também um livro bem interessante, que é 1984, ele faz até referência a esse livro. Inclusive, esse livro foi referenciado em outros temas de redação, nota 1000, inclusive. Muito bom. E olha só o que fala, o que já falaram nesse livro aqui em alguns sites que eu estava lendo. O livro como instrumento de revelação. Um exemplo de livros censurados por sua capacidade de influenciar as massas contra os governos opressores foi 1984, de George Orwell, acho que é assim que se pronuncia. Quando foi publicado em 1948, o mundo vivia o começo da Guerra Fria, levando o livro a ser proibido nos Estados Unidos, por ser considerado como uma obra a favor da ideologia comunista. No Brasil, a difusão da leitura foi censurada em 2 períodos, durante o Estado Novo, no qual Getúlio Vargas era presidente, e durante os anos da ditadura militar, é claro, né? Na história, movimentos como a Revolução Francesa, o Movimento Juvenil de 1968 na França e o Iluminismo foram marcados pela filosofia presente em algumas obras, como A Desobediência Civil, de Henry David Thoreau, acho que é isso. 10 citações de grandes autores sobre leitura. Oscar Wilde, não existem livros morais ou imorais. Os livros são bem ou mal escritos. Concordo perfeitamente com esse autor. Inclusive, vou daqui a pouco fazer um comentário sobre essa citação. Franz Kafka, um livro deve ser o machado que quebra o mar gelado em nós. Olha que grandioso, né? Que grandiosa essa frase. Carlos Drummond de Andrade. A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede. As pessoas não leem, né? Em outras palavras. Sobre aquele autor, né, que disse que não existem livros morais ou imorais, os livros são bem ou mal escritos, eu me lembrei instantaneamente desse conto, O Primeiro Beijo, de Clarice Lispector. Eu quero compartilhar com vocês, né? Eu acho que muitos já leram aqui, mas eu vou reler para quem já conhece. Quem não conhece, eu gostaria que vocês viajassem comigo no prazer dessa leitura. É só um trecho desse conto, o conto também é pequeno. Depois, quem puder ler, leia. E olhe como Clarice Lispector escreve bem o primeiro beijo de um adolescente. E soube então que havia colado sua boca na boca da estátua da mulher de pedra. A vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra. Intuitivamente, confuso na sua inocência, sentia intrigado. Mas não é de uma mulher que sai o líquido vivificador, o líquido germinador da vida, olhou a estátua nua. Ele a havia beijado. Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele e tomou-lhe o corpo todo, estourando pelo rosto em brasa viva. Deu um passo para trás ou para frente. Nem sabia mais o que fazia. Perturbado, atônito, percebeu que uma parte do seu corpo, sempre antes relaxada, estava agora com uma tensão agressiva, e isso nunca lhe tinha acontecido. Estava de pé,
docemente agressivo, sozinho no meio dos outros, de coração batendo fundo, espaçado, sentindo o mundo se transformar. A vida era inteiramente nova, era outra descoberta com sobressalto, perplexo no equilíbrio frágil. Até que, vinda da profundeza do seu ser, jorrou de uma fonte oculta nele a verdade, que logo o encheu de susto e logo também de um orgulho antes jamais sentido. Ele se tornara homem. Quando eu falo em texto bem ou mal escrito, né, ela escreveu bastante para falar de uma sensação que um rapaz sentiu quando beijou uma mulher, mesmo essa mulher sendo uma estátua, né? Quem conhece esse conto sabe que ele desceu do ônibus com sede, foi a uma fonte tomar água, né? E foi o primeiro a chegar. E olha a sensação que ele teve, né? Ele teve a sensação que todo adolescente talvez tenha, né? Despertou aquela coisa do corpo dele, mas ela gastou tantas palavras para descrever isso. E olha o que acontece quando a gente está lendo. A gente para, a gente imagina o que acontece, mesmo não sendo homem, mas a gente imagina o que acontece, né? Aquela parte que era relaxada sempre, agora não está mais. A gente vê que o menino ficou envergonhado porque o rosto ficou vermelho. Então, isso é o que a leitura provoca nas pessoas. Então, isso é um texto bem escrito, é diferente de muitos. Imagina aí, sem querer diminuir, né? Mas há textos em que são muito fáceis de interpretação, já está lá, ele já está pronto e não estimula a imaginação. Então, foi isso que o autor quis dizer quando tem textos bem ou mal escritos, nesse sentido. Outro autor, né, outra frase dita por outro autor, René Descartes: a leitura de todos os bons livros é uma conversação com as mais honestas pessoas dos séculos passados. Jorge Luiz Borges: sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca. Você gosta muito, né, de ler? José Saramago: a leitura é, provavelmente, uma outra maneira de estar em um lugar. J.R.R. Tolkien: não se adquire um bom vocabulário com a leitura de livros escritos conforme uma ideia de que seja o vocabulário da faixa etária do leitor. Ele vem da leitura de livros acima da sua capacidade. Voltaire disse: a leitura engrandece a alma. Henry David, eu não sei a pronúncia correta, mas vocês devem saber, né, que estudam filosofia, né, mais do que eu. Muitos homens iniciaram uma nova era na sua vida a partir da leitura de um livro. É verdade. Milor Fernandes: em ciência, leia sempre os livros mais novos, em literatura, os mais velhos. A gente lê em literatura realmente os livros mais velhos, né? O livro não tem idade, na verdade. Bom, reuni também alguns fatos históricos, né, para falar sobre leitura. E 2 fatos históricos sempre me chamam a atenção em relação à leitura. O conhecimento ele sempre foi muito precioso, né, na história da humanidade. Então, na religião, acho que se destaca muito. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita primeiramente em hebraico, depois passou a ser escrita em latim. Por muitos séculos, ela foi guardada pela Igreja Católica e só foi traduzida tempos depois, né, para o inglês. E depois outras línguas, foi quando outras pessoas comuns puderam ter acesso ao que estava escrito lá nas escrituras sagradas. Daí a importância do que está escrito, né, da leitura. Então, as pessoas começaram a ter conhecimento do que realmente estava escrito quando passaram a ler.
Na literatura, as obras eram acessíveis apenas à elite, pois esta era a única detentora da educação. Após a Revolução Francesa, e eu citei esse fato como um marco na humanidade, eu acho que foi um fato histórico muito importante nesse sentido, né, que foi em 1789, a igualdade de acesso à educação no mundo passou a ser mais comum, o que popularizou a arte, a literatura e, consequentemente, a educação. Os meninos podiam acrescentar em relação a isso? Exatamente, Elinaldo. Acompanha aí o chat, gente, muito bem colocado o que Elinaldo falou em relação ao conhecimento. Bom, outro fato muito importante na nossa história em relação ao conhecimento é a Declaração dos Direitos Humanos. Nós vamos falar especificamente sobre isso sexta-feira, quando falarmos da competência 5, né, que é proposta de intervenção. E temos que saber sobre os direitos humanos, porque se não soubermos, a gente pode zerar a proposta de intervenção se ferirmos tal direito, tais direitos. Então, como foi que surgiu a Declaração dos Direitos Humanos? E por que surgiu? Então, após as grandes guerras, as nações de todo o mundo se reuniram na sede dos Estados Unidos, algumas nações, né? Mas do mundo todo. E formalizaram a Declaração dos Direitos Humanos. Isso lá em 1949, dando início a uma nova era da dignidade da pessoa humana, tendo em vista as atrocidades que o homem se submetera por causa do poder de pequenos grupos dominantes. O ser humano precisava, a partir de então, se respeitar com leis que prezassem por princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. Como é que eu sei disso? Como é que vocês sabem disso? Lendo, né? Então, as pessoas não se tratavam com igualdade nesses pequenos grupos, sempre com superioridade. Então, começou a existir a necessidade de igualdade entre os homens, de liberdade, porque a partir do momento que tem superioridade, não se dá liberdade às pessoas, liberdade de crença, liberdade de expressão, vários tipos de liberdade. E fraternidade, né? Esses conceitos aí baseados lá na Revolução Francesa, né? Nesses princípios aí. E essa fraternidade que hoje tem um sinônimo, que é a empatia, que a gente fala tanto, né? Então, se colocar no lugar do outro, estender a mão ao outro, se respeitando, procurando incluir as pessoas. Então, a inclusão está muito em evidência nos dias de hoje. E para a gente entender tudo isso, a gente precisa ler mais, abrir a mente para muita coisa, porque senão a gente vai ser engolido pelo que a mídia está propondo, pelo que a estrutura econômica, tanto do Brasil como do mundo, está querendo. Né? A gente vê todas as nossas estruturas sociais, econômicas sendo devoradas e a gente sem fazer nada. Né? Nossa estrutura política, às vezes, sendo afundada e a gente fica calado, porque muitas vezes não tem o conhecimento. A gente começa a conversar com alguém sobre política, a pessoa não gosta de falar de política, achando que a gente vai falar sobre algum político, mas, na verdade, não se fala sobre a política porque as pessoas não conhecem o funcionamento da política, não sabem quem faz as leis, quem executa as leis, quem é que tem que cobrar, não sabe qual é o papel do cidadão. Por quê? Porque não lê. Então, muita gente acha que
Depressão é frescura, porque não sabe que depressão é uma doença, porque não lê. Não sabe seus direitos enquanto cidadão, enquanto mulher, enquanto idoso, os direitos de suas crianças, porque não lê. Então, a leitura é muito importante na nossa vida. E sem a leitura, a gente não vê, a gente não ouve e a gente não fala. Né? Parece uma frase de carroceria de caminhão, mas é a pura verdade. Né? Sem leitura, a gente não desenvolve a nossa mente. E era com isso que eu queria encerrar a nossa aula. Já queria que vocês se posicionassem, fizessem perguntas sobre essa competência. Exatamente, Alice. As pessoas não sabem ler também. A questão da... muita gente acha que juntar sílabas também é saber ler. Né? Tem muitos analfabetos no Brasil. Acham que saber ler é simplesmente juntar sílabas, palavras, e nem sempre é isso. A gente tem que saber ler, analisar o que está lendo e interpretar também. Né? Isso é muito importante. Então, por isso, o hábito da leitura se faz necessário para que a gente seja um bom leitor, um leitor eficaz. Pois é. É verdade, infelizmente o analfabetismo ainda é muito presente em nossa sociedade, né? Não só com os idosos, mas muitos jovens, infelizmente, não são alfabetizados. Ou se são, leem muito pouco, né? Às vezes precisam trabalhar e a escola fica em segundo plano. Infelizmente, às vezes até crianças deixam de estudar porque precisam ajudar a família, enfim. Quem quiser abrir o microfone também para falar, fiquem à vontade. Vamos abrir uma discussão. A filosofia e a sociologia já estimulam o debate político, explicam tudo sobre política. Mas acredito que acho que Kaline estava se referindo a uma matéria específica, à política, porque muitos não entendem a filosofia, a sociologia como uma visão política, talvez. Não sei se é isso que Kaline estava querendo dizer. Bom, gente, a aula é isso, quanto à competência 2. Ela vai ficar, já está gravada, né? Amanhã vai estar disponível para vocês. O material também vai estar disponível já em PDF hoje, tá bom? A aula de ontem também já está disponível em vídeo. Agradeço a todos pela participação e espero amanhã por vocês, ok? Obrigada, tenha uma ótima noite e até amanhã.